Olá, espero que todos estejam muito bem, né? E vamos continuando com o nosso assunto cartografia, gurizada. Como nós já havíamos começado a trabalhar, nós já, na verdade, trabalhamos um pouquinho sobre a parte de coordenadas, trabalhamos um pouquinho sobre a parte de mapas, enfim, né? Fizemos aquela fala sobre a importância dos mapas, sobre a seletividade que os mapas possuem, né? Sobre a carga de ideologias que os mapas possuem também, certo? E agora nós vamos continuando com mais falando de mais alguns atributos dos mapas, né? Então, moçada, entre os atributos dos mapas, ou seja, aqueles elementos que nós temos sobre os mapas, um deles, o que se destaca bastante, é exatamente a escala, tá, moçada? A escala é um atributo dos mapas que a gente precisa prestar bem atenção, porque toda e qualquer medida que nós formos fazer sobre os mapas, nós precisaremos lançar mão das escalas. É claro que hoje em dia, meus queridos, vocês devem fazer muitas medições, devem medir distâncias usando lá o Google Maps, né, que é muito fácil, tu coloca o local de saída e o local de chegada e tu logo tem o teu destino, né? Local de saída é o teu destino, tu logo vai ter a distância, até o tempo aproximado, situações de trânsito, enfim. Então, diversas informações, todas em meio digital e de modo muito fácil de serem acessadas, tá? Mas assim, moçada, quando o Google Maps faz esse cálculo das distâncias ali, ele está levando em consideração uma escala. Tá? E as escalas, meus queridos, as escalas, elas são exatamente aqueles atributos, ou a escala é o atributo dos mapas que permite essas medições, tá bueno? Então, gurizada buena, vejam assim, ó, claro que que além das escalas, nós temos outros atributos sobre os mapas. Então, o título é um atributo, as coordenadas são um atributo, a orientação rosa dos ventos, enfim, um atributo, até as projeções cartográficas, ou seja, a forma de desenhar esses mapas, nós também podemos chamar de atributo, tá? A legenda de um mapa, aquilo que permite que a gente faça a correta leitura e interpretação também é um atributo, mas enfim, para a aula de hoje, meus queridos, nós vamos concentrar um pouquinho da nossa atenção aí sobre o atributo escala cartográfica, que será o nosso foco na aula de hoje. Bom, moçada boa, como eu disse a vocês, quando se fala em escala, nós estamos pensando em medições sobre os mapas, né? E essas medições, elas podem ser medições de distâncias lineares, tá bem? Ou podem ser medições de áreas também. Tanto faz. Sempre para que nós quisermos fazer alguma medida sobre os mapas, nós teremos que lançar mão das escalas. Quando se fala em cartografia, moçada, e escalas, nós estamos falando naquela forma encontrada para fazer reduções do objeto real, reduzir o objeto real, ou seja, aquilo que está sendo representado, para que esse objeto real possa entrar, caber em uma folha de papel. Tá? Você sabe que os mapas, nós pegamos o mapa mundi, né, moçada? Nós temos uma grande folha de papel ou uma pequena folha de papel. O mundo cabe numa folha tamanho de uma parede ou cabe numa folhinha desse tamanho aqui. Tá? Moçada, nós, no caso de um mundo desenhado numa folha desse tamanho aqui, nós teremos o mesmo mundo com o mesmo tamanho de área em quilômetros quadrados que se nós desenharmos esse mundo em uma folha tamanho de uma parede. O que muda é a escala, tá? Então, meus queridos, assim, ó, de modo geral, nós podemos dizer que a escala é aquela relação que existe entre aquilo que está sendo representado, ou seja, o objeto real, e aquilo que está sobre o meu mapa, ou seja, a representação. Tá? Então, como eu já dizia na aula passada, a representação, ela é apenas uma representação, não é a própria realidade. Então, tem erros de distâncias, tem erros de áreas, tem erros de forma, mas, no geral, moçada, nós podemos ainda confiar nos mapas desde que a gente os conheça direitinho. Tá? E a escala, moçada, como qualquer outro atributo dos mapas, ela também apresenta algumas deformações, alguns poucos erros. Mas assim, ainda também nela podemos confiar, beleza? Então, como eu estava dizendo para vocês, na cartografia, sempre a escala será uma redução. Ela mostra para a gente, ela demonstra por meio de representações nos mapas, né, a quantidade de vezes
que o objeto real foi reduzido para que coubesse numa folha de papel. Tá? Então, nós temos aqui alguns exemplos, ó, moçada. Eu coloquei para vocês aqui, ó, escala de 1 para 30 milhões, significaria, nesse caso aqui, que 30 milhões de centímetros quadrados ou lineares estariam sendo representados dentro de 1 centímetro quadrado ou linear, tá? Lá no mapa. 30 milhões de centímetros do objeto real, do terreno, se fosse do globo terrestre, 30 milhões de centímetros da Terra estariam sendo jogados nessa escala dentro de 1 centímetro lá no mapa. Se nós pegarmos essa outra escala aqui, ó, 50 mil, nós teríamos 50 mil centímetros quadrados ou lineares jogados dentro de 1. Tá? Desse modo, gurizada, a gente pode fazer o seguinte, ó, a gente pode dizer que a escala é uma fração, é uma relação que existe entre aquilo que está sendo representado e a sua representação. Tá bem? E também podemos subdividir as escalas em 2 tipos. Vocês podem ver aqui, ó, nós temos primeiro a chamada escala numérica, que é aquela que se apresenta em forma de fração, aquela que se apresenta normalmente com uma relação de 1 para x, 1 para y, dessa maneira, tá? Então, gurizada buena, nós temos numa escala numérica 2 partes importantes. Nós temos primeiro o numerador da escala, certo? Que também pode ser chamado de unidade de medida, e nós temos aqui o denominador da escala, que também pode ser chamado de módulo escalar. Tá? Então, quer dizer que o módulo escalar é aquela parte que vem depois dos 2 pontinhos ali numa escala numérica, né? O módulo escalar demonstra quantas vezes o objeto real está sendo reduzido. Por exemplo, numa escala de 1 para 30 milhões, a redução da Terra, nesse caso aqui, do objeto real, estaria sendo de 30 milhões. Tá? Nesse caso aqui, a redução do objeto real estaria sendo de 50 mil. E assim vai, outras escalas, 1 para 10 mil seria 10 mil, 1 para 800 mil seria 800 mil, e assim sucessivamente. Então essa é a escala gráfica, ela se apresenta na forma de fração. Beleza? Aí nós, ou melhor, essa é a escala numérica, né, que se apresenta na forma de fração. A escala gráfica, gurizada, ela se apresenta na forma de uma reguinha graduada, tá? Onde cada centímetro dessa reguinha está valendo x centímetros, né? Nesse caso aqui, gurizada, nós temos um exemplo, ó. Nós temos aqui 0, 50, 100, 150, onde cada espaço desses aqui estaria valendo 50 metros. Tá, beleza? Então, o que os autores dizem, né, é que a vantagem de uma escala gráfica frente a uma escala numérica é que a gente pode fazer com a gráfica medidas diretas sobre os mapas. Tu pega lá uma reguinha e tu sabe que cada centímetro vale 50 metros. Tu vai lá e mede, eu tenho 1 centímetro aqui, eu tenho 50 metros, tenho 2 centímetros, eu tenho 100 metros, e assim vai. Mas eu diria, gurizada, aqui, a maior vantagem de uma escala gráfica é o fato de que a gente pode pegar um mapa, por exemplo, de uma escala de 1 para 50, uma escala gráfica como essa daqui, ó, moçada, diz que onde cada espaço tem 50 metros, e a gente pode fazer simplesmente uma ampliação desse mapa. Ó. Eu aumento o meu mapa, tá? E junto com o aumento do meu mapa, também vai aumentar esse espaço entre os intervalos aqui, tá? Entre os valores. Então, na verdade, moçada, a grande vantagem de uma escala gráfica frente à numérica é essa possibilidade de a gente poder fazer várias reproduções do mapa e a escala sempre se manter correta. Tá? Agora, na numérica, não. Na escala numérica, se tu for num Xerox, por exemplo, e fizer uma ampliação do teu mapa, e o teu mapa tiver sobre ele escrito lá, uma escala de 1 para 50 mil, quando tu ampliares o teu mapa, tu vai continuar com o mesmo número, 1 para 50 mil, mas na real, a tua escala vai ter mudado. Tá? Então, eu diria que a vantagem assim, ó, da gráfica frente à numérica é essa possibilidade de se fazer mudanças no tamanho dos mapas e a escala se manter correta. Tá? Já na gráfica, não. Na gráfica, a gente precisaria recalcular a escala a cada ampliação de mapa ou redução. Beleza? Vamos passando adiante. Daí, moçada, uma coisa importante aqui também é a gente ter a noção dos tamanhos das escalas, né? Quando se fala em tamanho de escala, moçada, é importante ressaltar que
essa coisa de ser grande ou pequena vai depender muito da finalidade que se quer para essa escala, né? De onde a gente quer utilizar o mapa, certo? Porque um mapa com uma escala de 1:100, né, por exemplo, ele pode ser uma escala de 1:100, pode ser muito grande para alguma coisa, mas pode ser muito pequena para outras coisas, tá bem? Então, por exemplo, assim, olha só, se a gente fosse desenhar a cidade de Santa Maria, não daria para colocar Santa Maria numa escala de 1:100. Santa Maria não caberia na folha de papel, porque 100 seria uma redução muito pequena para uma cidade grande como Santa Maria. Tá? Agora, se nós colocarmos Santa Maria numa escala de 1:20.000, Santa Maria já cabe. Mas tanto 1:100 quanto 1:20.000 são considerados escalas grandes. Tá? Então, na verdade, moçada, essa coisa de tamanho de escala depende muito daquilo que se quer com a representação, daquilo que se quer com a escala que a gente vai utilizar. Mas, de modo geral, pensando numa prova de Enem, pensando numa prova de concursos, enfim, a gente pode pensar nesses intervalos que vocês estão vendo aqui. Ó. As escalas grandes, elas vão de uma relação de 1:1, ou seja, sem redução alguma, tá? Até uma relação de 1:25.000. Tá? Até uma relação de 1:25.000. Então, meus queridos, assim, ó, esse tipo de escala, de 1:1 até 1:25.000, elas são utilizadas em plantas arquitetônicas, por exemplo, que são aquelas chamadas plantas baixas de casa, ou plantas urbanas, que são chamadas de mapas da cidade. Mapa da cidade de Santa Maria, mapa da cidade de Cruz Alta, de Porto Alegre, né? Normalmente, moçada, nesses mapas, que na verdade são plantas urbanas, certo? Se usa representações, se faz representações com escalas grandes, tá? Para que apareçam bastante detalhes. Beleza? Depois, a escala média, moçada. A escala média é aquela que vai de 1:25.000 até 1:250.000. E aí entram as cartas topográficas que depois eu mostro para vocês, daqui a pouquinho mais. E por fim, a escala pequena, 250.000 ou menor. Né? Isso significa, gurizada, que nós vamos ter, numa representação em escala pequena, reduções do objeto real, daquilo que está sendo representado, de pelo menos 250.000 vezes. Aí a gente usa esse tipo de representação para mapas de estados, mapas de países, mapas do mundo e assim por diante, planisférios, o mapa mundi, enfim. Né? Agora, uma coisa que eu quero que fique bem claro para vocês é o seguinte, desde já, ó, moçada, percebam que quando eu falo em escala grande, eu tenho um módulo escalar que é pequeno. Olha aqui, ó, 50, 100, 500, 2000. Então, quer dizer, esse módulo escalar, ou denominador da escala, que é a segunda parte da escala, demonstra quantas vezes o objeto real foi reduzido. Aquilo que está sendo representado foi reduzido. Tá? Se a redução é menor, a minha escala é maior. Então, quanto menor for o módulo escalar, maior será a escala. Agora, quanto maior for o módulo escalar, menor será a minha escala. Por exemplo, o mapa mundi, gurizada, igual aquele que eu levo para a sala de aula de vez em quando, né? O mapa mundi, ele tem uma escala de 1:30 milhões, 1:35 milhões, né? Esses mapas grandes, esses planisférios grandes, né? Então, quer dizer que a Terra, para que coubesse naquela folha de papel, ela foi reduzida a 35, 30, 40 milhões de vezes. Tá vendo? Então, assim, meus queridos, quando se reduz mais alguma coisa, se coloca menos detalhes nessa coisa. Quando se reduz menos alguma coisa, se coloca mais detalhes. Então, quer dizer que aqui, nas escalas grandes, eu tenho uma redução menor, por isso escala maior. Nas escalas pequenas, eu tenho uma redução maior, por isso escala menor. Aqui tem algumas observações importantes que vocês podem dar uma olhadinha. Eu vou passar adiante para mostrar esses exemplos aí para vocês, tá? Vejam só. Então, gurizada, aqui, ó, eu tenho para vocês, coloquei para vocês um exemplo de uma planta arquitetônica. Isso aqui é uma planta baixa de casa, tá? Uma planta arquitetônica, que é uma representação em escala muito grande, tá? Uma escala muito grande, vocês podem ver aqui que a escala é de 1:50, ou seja, cada centímetro no mapa vale 50 centímetros na realidade, tá? Então, gurizada, vocês estão vendo aqui uma casa, uma planta baixa de uma casa que terá, quando for posta
quando for erguida, seus 72 metros quadrados, uma casa pequena, mas dentro dessa casa, vocês estão vendo aqui, ó, a cozinha, dentro dessa planta, melhor dizendo, né? Vocês estão vendo a cozinha, o salão, os quartos, né? A suíte, os banheiros e assim por diante. Então, quer dizer que numa representação em escala muito grande, como esse caso aqui, aparecem muitos detalhes, mas a área representada é uma área muito pequena. Vejam aqui, 72 metros quadrados apenas. Aqui eu tenho outros exemplos, ó, moçada. Ainda falando em escala grande, né, nós temos aqui uma fotografia de Santa Maria, né, meus queridos, com uma escala extremamente grande, onde aparecem muitos detalhes, automóveis estacionados, né, e assim por diante. Se a gente fosse calcular essa escala aqui, ó, a gente perceberia que a escala é realmente grande. Aqui um outro exemplo, ó, uma Santa Maria em uma escala pequena. Tá? Olha aqui, ó. Aqui, meus queridos, ó, na primeira imagem, só aparece o contorno, o perímetro urbano de Santa Maria, sem detalhe nenhum. Isso é uma escala pequena. Aqui aparecem muitos detalhes. Isso é uma escala grande. Mais detalhes, escala maior. Beleza? Aqui uma escala, ainda uma escala grande. Claro que essa representação aqui, meus queridos, ela foi... Eu peguei ela e dei uma encolhida, né? Aqui ela não estaria no meu slide com uma escala grande. Certo? Agora, se vocês olharem a planta urbana de Santa Maria original, vocês vão ver que ela tem uma escala de 1 para 20, 1 para 25 mil, ou seja, ela é uma representação em escala grande. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que numa planta urbana também a gente encontra detalhes. Ó, aqui estão, ó, bairro Camobi, São José, Cerrito, Centro, e assim vai. Então, quer dizer, gurizada, aqui, em representações cartográficas de escalas grandes, nós temos esses detalhes a mais do que aquilo que aparece naquelas representações em escala pequena. Beleza? Então, aqui, mais um exemplo para vocês. Seguindo adiante. Escalas médias. Escalas médias, eu havia colocado para vocês que o exemplo de escalas médias são as cartas topográficas, né? Certo? O exemplo é a carta topográfica. Então, gurizada, o que há sobre uma carta topográfica? Não há tantos detalhes como aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui a gente está vendo as divisórias aí de uma casa, as divisões de uma casa, subdivisões de uma casa, né? Aqui nós estamos vendo os bairros. E aqui, gurizada, nós não estamos vendo nem sequer a casa. Tá? Então, moçada, uma representação em escala média, nesse caso aqui, uma carta topográfica, ela nos passa algumas informações sobre relevo por meio de curvas de nível, que é um assunto que nós veremos mais para frente, né? Ela nos passa algumas informações referentes a redes de drenagem, referentes a caminhos, a rodovias, enfim, né? Mas não nos passa grandes informações, informações pontuais. Então, quer dizer, gurizada, que uma escala média, ela representa uma área maior do que a escala grande, mas com menos detalhes. Tá bom? Aí vamos seguindo. Uma escala pequena, gurizada, olha só, todo o Brasil representado, uma escala de 1 para 25 milhões aqui, tá? Escala de 1 para 25 milhões, moçada, nós não vemos nada, só o contorno aqui, ó, a gente poderia colocar algumas cidades principais, a rede de drenagem, mas tudo muito generalizado, sem informações pontuais, beleza? Já aqui, ó, gurizada, vocês têm uma ampliação de escala, ó. Vejam, uma ampliação de escala, onde essa escala aqui é de 1 para 25 milhões, passa para 1 para 400, não, para 4 milhões, tá? Para 4 milhões. Ainda é uma escala pequena, mas é uma escala maior do que essa daqui. Então, vejam, um estado projetado aqui, ó, moçada, com escala, demonstrando uma escala maior do que a que nós temos para o Brasil todo, tá bem? Então, o que eu quero colocar para vocês, de novo, olha só, a segunda parte da escala numérica aqui é chamada de módulo, tá? Quanto maior o módulo, menor a escala. Quanto maior o módulo, menores os detalhes que se coloca sobre uma representação cartográfica, sobre um mapa, tá? Aqui, gurizada, olha só, o macetezinho que eu estou falando para vocês. Redução de módulo, aumento de escala. Uma escala, o Brasil em escalas pequenas, ó. Uma escala de 1 para 170 milhões, 120 milhões, 60 milhões. Vejam, a escala foi aumentando. As três são pequenas, mas 60 milhões é maior do que 170 milhões, quando se fala em escala. Brasil maior,
numa escala de 1 para 60 milhões, Brasil menor, numa escala de 1 para 170 milhões, tá? Então, quanto menor for o módulo escalar, maior será a escala cartográfica. E aqui um outro exemplo, ó, gurizada, um exemplo de escala pequena, o globo terrestre como um todo aqui, né, meus queridos? Um mapa que mostra os países mais extensos, enfim. Então, não se tem detalhes nesse tipo de representação. Só se tem uma informação, duas informações. Nesse caso aqui, ó, é um mapa muito simples, é um mapa que mostra só a extensão dos países. Não há grandes informações sobre ele, né? Isso aqui é um mapa político, enfim, mostra a divisão dos países e nada mais. Beleza? Então, gurizada buena, vejam, só recapitulando com vocês. Vocês perceberam que daqui, da planta cartográfica até aqui, nós tivemos uma grande redução na escala. Quanto maior for a escala, maiores serão os detalhes. Quanto maior for o módulo, menor será a escala cartográfica. Tá? Então, nesse caso aqui, nós temos um módulo super grande, né? Um módulo aí de 1 para 200 milhões, alguma coisa assim, 270 milhões, né? Aproximadamente, uma escala numérica com esses valores, ou seja, uma redução super grande para que o globo terrestre todo coubesse nessa folhinha de papel aqui, tá bueno? Seguindo adiante. Gurizada, olha só, e quando se fala em escala, a gente sempre tem que lembrar que nós temos nas nossas provas, né, moçadinha, aquelas velhas pedidas sobre os cálculozinhos de escala, né? Qual a distância real entre dois pontos, sabendo que a distância gráfica é de x, a escala é y, enfim. Como é que se faz isso, moçada? Todos os cálculos escalares, eles podem ser resolvidos por meio de 3 elementos, né, que podem ser jogados em 3 formulazinhas bem básicas, né? Esses 3 elementos são o Dzão, que é a nossa distância real, o E, que é a nossa escala, né, e o Dzinho, que é a nossa distância gráfica. Quando se fala em E, gurizada, se fala em escala, é bom ressaltar que a gente só usa a segunda parte da escala, ou seja, naquela relação de 1 para 50 mil, por exemplo, a gente vai usar somente os 50 mil. O 1 a gente não usa para resolver questões de escala. Então, se a questão estiver cobrando de vocês a distância real, vocês simplesmente vão multiplicar a escala pela distância gráfica. Tá? Se a questão estiver cobrando a distância gráfica, vocês simplesmente irão dividir a distância real pela escala. Se a questão estiver cobrando a escala, vocês irão fazer a divisão da distância real pela distância gráfica, né? Então, são as 3 formulazinhas simples que a gente utiliza para resolver as questões de escala. Tá? Então, a gente até pode colocar aqui, ó, gurizada. Olha só, se a questão estiver cobrando o Dzão, a gente vai fazer assim, ó, Dzinho multiplicado pela escala. Tá? Se a questão, deixa eu afastar um pouquinho isso daqui, aqui assim, ó, beleza. Se a questão estiver cobrando da gente ali, ó, a escala é igual. Aí nós vamos colocar a distância real sobre a distância gráfica. Tá bueno? E, por fim, né, gurizada, se a questão estiver cobrando o Dzinho, aí a gente faz assim, a gente pega lá, ó, o Dzão e joga sobre a escala, beleza? E nós teremos os cálculos, as questões sendo resolvidas dessa maneira aí, beleza? Então eu vou colocar até aqui, ó, vou anotar aqui, vou deixar tudo amarelinho, bonitinho, tá? Para chamar bem a atenção de vocês, que essas aqui são as 3 formulazinhas para a gente resolver, né, as questõezinhas de escala. Tá bueno? Então, gurizada, olha só, na verdade aqui não é Dzão, deixa eu só arrumar aqui, aqui é Dzinho, tá? Ficou maiúsculo aí. Aí nós temos então as 3 formulazinhas que resolvem as questõezinhas de escala. Bom, moçada buena, tem um outro detalhe que é importante a gente ressaltar. Em alguns casos, gurizada, vocês terão que transformar
né? Quilômetro em centímetro, centímetro em quilômetro, metro em centímetro, metro em quilômetro e assim por diante. E como é que se faz essa transformação? Bom, aí vocês podem fazer o seguinte, gurizada, vocês podem usar aquele esquema que vocês são acostumados a usar lá em física, quilômetro, hectômetro, decâmetro, enfim, ou vocês podem simplesmente acrescentar zeros e cortar zeros, tá? Dá na mesma. Como é que funciona isso? Olha só, bastante simples. Se nós tivermos aí 5 quilômetros, quanto que vale 1 quilômetro em metros? Vale 5.000 metros. Então é como se nós pegássemos aqui e multiplicássemos por 1.000. Passaríamos a ter metros. Né? Beleza? Quanto que vale cada metro? Cada metro vale 100 centímetros. Então, nós temos 3 zerinhos, acrescentamos mais 2 zerinhos e passaríamos a ter centímetros. Então, 5 quilômetros equivalem a 5.000 metros, ou ainda a 500.000 centímetros. Percebam, gurizadinha, que nós tivemos aqui uma multiplicação, né? 5 quilômetros, cada quilômetro vale 1.000, né? 5 vezes 1.000, 5.000. 5.000 vezes 100, 500.000. Se vocês quiserem passar para quilômetros, basta vocês dividirem. Dividam o 500.000 por 100 ou dividam os 5.000 por 1.000, beleza? E vocês terão aí a resposta tranquilamente, certo? Vocês vão, na verdade, olha só, cortar zerinhos. Para passar centímetros para metros, vocês vão cortar 2 zerinhos. Para passar metros para quilômetros, vocês vão cortar 3 zerinhos. E tudo vai se resolver. Beleza, meus queridos? Então, aí estão os cálculozinhos sobre escala cartográfica. Beleza? Deixa eu marcar também aqui, ó, de amarelo para chamar a atenção de vocês. Não, marcar de vermelho para ficar bem colorido aí, né? Enquanto esse aqui eu vou deixar de azul aqui, ó, para que fique ninguém se sinta prejudicado aí. Todo mundo tem suas cores preferidas, beleza? Gurizada, olha só. Então aqui nós temos os cálculozinhos escalares. Outra coisinha que é só para fazer um fechamento aqui dessa partezinha de escala, moçada, essa partezinha teórica de escala, é que é bom vocês saberem fazer uma diferenciação entre o que é uma escala cartográfica, que é o que nós falamos até agora, né? Que se trata daquela relação entre o objeto real e o mapa, ou da redução do objeto real para que ele caiba na folha de papel. Isso é escala cartográfica, a escala que está nos mapas. E o que é uma escala geográfica, né? Quando se fala em escala geográfica, moçada, é aquilo que vocês ouvem falar muito por aí, né? Ah, vamos pensar isso em uma escala local, né? Uma cidade. Vamos pensar isso em uma escala regional, a região sul do Brasil. Vamos pensar isso em uma escala nacional, o Brasil como um todo. Vamos pensar isso em uma escala global, o globo terrestre como um todo, né? Então, na verdade, moçada, essa questão de escala geográfica se refere a essas nossas falas cotidianas ali. Me refiro a uma escala mais local, uma escala mais regional, enfim. E a escala cartográfica é um negócio mais exato, né? São cálculos matemáticos voltados para se saber as distâncias, se saber as áreas sobre um mapa. Beleza, meus queridos? Então, só recapitulando com vocês, o que nós acabamos de ver foi mais um atributo dos nossos mapas. Hoje o que nós vimos foi o atributo escala. E passei para vocês que as escalas podem ser gráficas e numéricas. Numéricas são essas em forma de fração, gráficas são essas na forma de réguas graduadas. Tá? Passei que os tamanhos escalares dependem muito daquilo que se quer com um mapa, né? Mas, de modo geral, que as escalas grandes vão até 1 para 25.000, médias 25 a 250.000, pequenas 250.000 ou menores. Falei que as plantas baixas de casa são exemplos de escalas grandes. Falei para vocês que as plantas urbanas também são exemplos de escalas grandes. Falei que as cartas topográficas são exemplos de escalas médias, enquanto os globos são exemplos de escalas pequenas. Tá? Que os cálculos escalares dependem de 3 elementos, que são distância real, distância gráfica e escala, né? E falei também que a escala cartográfica é diferente da escala geográfica, certo? Espero que vocês tenham conseguido pegar a mensagem e nós vamos falar mais sobre o assunto resolvendo questões, tá bueno? Essas questões serão disponibilizadas para vocês
nos momentos oportunos, tá? E aí a gente vai fazendo esses tira-dúvidas aí e falando sobre esse assunto novamente. Beleza, meus queridos? Eu quero dizer, mais uma vez, que foi um prazer ter estado com vocês. Sejam todos felizes, saúde, paz e muito amor a todos. Beleza? Tchau, tchau.